Como já disse, irmãos, nós vamos trabalhar o estudo de hoje, que tem como tema prazer a todo custo, e nós temos como objetivo refletir sobre quão prejudicial é encarar a busca pelo prazer como a principal finalidade da vida e entender qual é a fonte da verdadeira satisfação. Nós vamos hoje dar início então a um estudo do qual nós vamos ver que muitas pessoas, nos nossos dias, estão vivendo aí em busca do prazer, dos prazeres da carne. Algumas pessoas, nós sabemos que tem como objetivo de vida, a busca dos prazeres. Ele acredita que viver nessa terra é viver um constante prazer, prazeres do qual somente a carne ela pode oferecer. E hoje nós vamos ver um pouco sobre isso. Se essas coisas provêm de Deus, se nós devemos agir em busca somente dos próprios prazeres da carne, se isso é agradável a Deus, como a palavra de Deus se apresenta, quais os exemplos dentro da palavra de Deus. Nós sabemos que essa filosofia que coloca o prazer como o bem supremo da vida humana, ela é chamada como hedonismo. E muitas das vezes, nos nossos dias, as pessoas têm vivido essa filosofia. E hoje nós vamos ver que através das experiências vinda do sábio de Salomão, dos homens mais sábios e mais ricos que já se houve sobre a face da terra, ele teve tudo isso ao seu dispor. E nós vamos ver qual a experiência e o que ele tem a nos deixar como exemplo e o que ele abordou em seus livros e também como ele abordou a forma que ele tratou essas questões relacionadas, tanto a prazer, quanto ao dinheiro, quanto ao trabalho. Então acredito que você hoje está inserido nesse mesmo contexto. Acredito que você tem aí seus objetivos, acredito que você deseja trabalhar, acredito que você tem aí desejos do qual você quer então realizar, seja ele material, espiritual. Nós vamos ver que não é que nós vamos aí abolir qualquer busca por emprego, por trabalho, por essas questões. Pelo contrário, nós vamos abordar as questões, mostrar realmente a forma como é agradável a Deus de estar buscando todas essas coisas, todos esses prazeres diante da presença de Deus. Nós vamos, num primeiro momento, nós vamos ter aí alguns tópicos, e esses tópicos são o seguinte: a insensatez das riquezas nós vamos trabalhar. Também iremos trabalhar num segundo tópico a efemeridade do legado e também nós vamos trabalhar a insuficiência do trabalho e depois nós vamos ver qual é a satisfação verdadeira de tudo isso. Irmãos, para que nós possamos então dar início, eu vou fazer aqui uma leitura que se encontra em Provérbios 10, 23. E daí então nós vamos dar início aí à abordagem de algumas questões. E eu convido você a ler comigo, a abrir a sua Bíblia, Provérbios 10, o verso 23, que diz assim: para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Provérbios 10, 23. Irmãos, com base nesse versículo e também no versículo de Eclesiastes 2, verso 1, eu vou reler novamente Eclesiastes 2, verso 1, que diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Irmão, se trata de alguém muito sábio, o sábio Salomão. Acreditamos que possivelmente, ele abordou essas questões e nós vimos que todas essas questões, irmãos, relacionado tanto ao prazer, relacionado ao gozar a vida,
relacionado à quantidade excessiva de trabalho e relacionado também, muitas das vezes, aos prazeres carnais, mulheres, bebidas, comilanças. Nós vamos ver que todas essas coisas merecem aí atenção e deve ser tratada de uma forma ordenada. E muitas das vezes nós acharmos, né, e pensarmos de forma no qual a filosofia, né, do hedonismo, muitas das vezes nós vamos entrar por um caminho sem volta, um caminho de morte, e muitas das vezes pode caminhar para um caminho de morte eterna. E por isso que hoje nós vamos então abordar aí essa questão da insensatez das riquezas. Nós vamos aí compreender, também ver a respeito do exemplo de Salomão, que foi um homem muito rico, que foi um homem muito inteligente, porém, ele viu aí em sua trajetória que todas essas coisas, se feitas em excesso e se não bem feitas, né, muitas das vezes elas são aí loucura, muitas das vezes ela é algo considerado pejorativo. É por isso que hoje, nós vamos então analisar, assim como foi na vida de Salomão, nós vamos trazer um pouquinho para as nossas vidas. Hoje, se eu perguntar, muitas das vezes numa roda, né, de jovens e de amigos, se nós perguntarmos aí o que ele quer, qual é o sonho dele, qual é o objetivo principal dele para essa vida, para essa terra, pelo menos aqui onde nós vivemos, né, no Brasil, especialmente no interior do estado de São Paulo, na cidade de Adamantina, quando nós estamos às vezes numa conversa, seja com roda de amigos, né, de trabalho, ou muitas das vezes amigos de infância, que às vezes têm uma outra mentalidade, na maioria das vezes eles vão abordar que o sonho deles é ter bastante dinheiro. E nós sabemos que muitas das vezes, né, essa questão de ter o dinheiro, de que forma conquistar? O dinheiro a todo custo, sem se importar para as pessoas que estão ao lado. E muitas das vezes nós vimos que essa questão relacionada ao dinheiro, né, de ter riqueza, de adquirir algo, de comprar algo, a questão relacionada ao consumismo, de ter o prazer do gastar, ela está muitas das vezes enraizada, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós já, desde criança, nós ouvimos que nós temos que dar uma vida melhor, temos que crescer, temos que vencer na vida, temos que conquistar coisas aqui nessa terra, temos que ajuntar riquezas e finanças. Então, essa é a filosofia que vem sendo pregada e que vem sendo sempre abordada, seja nas escolas, seja às vezes, né, no meio familiar, no cotidiano, no dia a dia, né, onde se encontra a grande massa, a grande população, ela aborda essa questão. E por isso que faz-se necessário nós começarmos a rever essa questão. Uma frase, né, bastante dita é que o dinheiro por si só não traz felicidade. Eu ouvi isso já de muita gente, né, pessoas que eram muito ricas e que, de certa forma, ela acabou por ver que a riqueza material, mesmo você tendo condições de comprar a maioria das coisas que estão sobre a face da terra, seja elas materiais, você acaba por não preencher totalmente aquele vazio que há dentro do ser humano, que muitas das vezes tem esse monte de riqueza. E nós sabemos que essas riquezas, irmãos, muitas das vezes, além delas não conseguir comprar tudo, ainda ela leva o ser humano para um estágio meio complicado. Porque muitas das vezes a pessoa que adquire essa grande quantidade de riqueza, depois de adquirir, ela se acha autossuficiente. Ela se acha melhor do que qualquer outra pessoa.
E nós sabemos que essas questões relacionadas à satisfação e à felicidade, e a preenchimento por completo, não adianta. O dinheiro ele não consegue satisfazer o ser humano. Nós sabemos que, desde o princípio, nós seres humanos, temos aí, a partir da hora que o ser humano ele peca, ele passa a ter e a saber todas as coisas, ele passa a ter o conhecimento. E a partir da hora que você tem esse conhecimento, você começa a compreender, a ter desejo, a manifestar ainda mais aí os seus desejos. E por isso que nós temos que trabalhar essas questões. O sábio Salomão, ele nos dá então algumas dicas e também sempre vem nos lembrar que muitas das vezes a riqueza, muitas das vezes o acúmulo, né, dessas riquezas e o gozar dos prazeres, tudo isso vem a ser vaidade e loucura. Para que nós possamos aí, então, mais uma vez, né, entender, eu vou ler aí o verso 8, Eclesiastes 2, verso 8. Peço que os irmãos acompanhem. Em Eclesiastes 2, o verso 8, diz assim: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantores, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumento de música, e de toda a espécie. E fui engrandecido, verso 9, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, verso 10, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Irmãos, nós vimos então que Salomão, nós também, né, analisando a história, nós sabemos que ele foi uma pessoa que teve uma grande quantidade de mulheres. Pelos escritos, né, e a análise, nós sabemos que pode chegar aí próximo das 1000 mulheres ou até passar. E nós sabemos que é uma pessoa, pelo que está descrito, que ele vivia, né, segundo os prazeres dele. Mas quando nós analisamos, né, essas questões dos prazeres, da quantidade de ouro, né, que ele tinha, os tesouros que ele ajuntou, nós sabemos que tudo aquilo que ele ajuntou durante aquele tempo ficou para o próximo que havia de vir. E ele não pôde levar nada junto dele para a sepultura. Ele não pôde levar nada. E isso muitas das vezes pode estar acontecendo conosco nos nossos dias. Nossa ânsia, né, pelo trabalho, nossa busca pela riqueza, é claro que todo mundo quer dar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, todo mundo quer gozar dos prazeres dessa terra e também ter, né, riquezas. Mas nós precisamos saber as seguintes coisas. Como eu consegui amontoar essas riquezas? Foi de maneira correta? Eu passei alguém para trás? Eu precisei passar por cima de alguém para poder usufruir disso? Como está sendo a nossa posição também, mediante ao tema riqueza, quando alguém fala que o desejo dele é ter isso, aquilo outro, é comprar, é gastar? Como nós, como os cristãos, podemos observar essas questões acerca da riqueza e muitas das vezes não nos posicionar, talvez de maneira aí, como cristão. E às vezes nós acabamos até entrando nesse ritmo, querendo aí, às vezes até esquecendo que o nosso intuito aqui nessa terra não é amontoar riqueza mais do que o outro. Não, a nossa disputa não é essa com o ser humano. Nós não pensamos em vencer o nosso irmão. Nós não pensamos em ser mais do que o nosso irmão.
A nossa disputa aqui é nós todos sairmos daqui salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que nós, nos dias de hoje, essa questão relacionada ao dinheiro, não somente, né, na época do nosso... na épocas bíblicas, né, da qual está descrito acerca do rei Salomão, mas nós podemos trazer então para os dias atuais. Esse vazio não é possível preencher. Não adianta, a riqueza ela nunca vai preencher esse vazio. E sabe por quê, irmãos? Porque esse vazio, mesmo que você usufrua de bastante mulheres, mesmo que você tenha aí diversidade de carro, avião, entre outras coisas que você tenha, que são prazeres momentâneos, ele não vai preencher esse vazio, porque determinados vazios dentro do ser humano é por falta dele mesmo buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Esse vaziozinho, muitas das vezes você não se sentir satisfeito com aquilo que você tem. Às vezes você tem carro, você tem moto, você tem uma casa boa, e às vezes você não é feliz com aquilo que você tem. Parece que aquilo não te satisfaz, parece que aquilo não te traz uma satisfação. Para preencher isso, quando você acumula riqueza, ela só é por completa quando você chama o Espírito Santo para perto, porque aí ele vai te ensinar a usufruir dessa riqueza, ele vai te ensinar a partilhar dessa riqueza, ele vai te ensinar a doar dessa riqueza, ele vai te fazer você ter satisfação e entender o propósito por que você tem essa riqueza. Essa riqueza não é só para você gozar dos seus prazeres. Essa riqueza que ele te dá, muitas das vezes, que ele abençoa para que você possa ter com saúde, é para que você possa também abençoar outras pessoas, para que você possa usar em favor do reino de Cristo sobre a face da terra, para que você, através dos seus exemplos, mesmo sendo rico, possa atrair pessoas a estar indo de encontro com o Espírito Santo de Deus, indo de encontro com o nosso Senhor Jesus e aceitando a palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. E nessa manhã, então, se porventura você já está aí, às vezes já trabalhou, batalhou a vida inteira, olhou, viu tudo que você tem, e mesmo assim você ainda sente esse vazio, você sente essa falta, e você gozou de tudo durante a vida inteira e não era para você estar sentindo isso. Nessa manhã nós temos de fazer da seguinte forma: nos voltar a Deus, nos voltar ao Espírito Santo, para não cairmos aí no talvez do mesmo erro do sábio Salomão, que teve um fim aí, muitas das vezes, por ele ser tão sábio e rico, talvez ele poderia ter tido um outro final. E nós sabemos que essas questões abordadas quanto à riqueza, ela é importante porque está enraizada no nosso meio. Ainda mais vivendo, né, num sistema capitalista onde a disputa, o acúmulo de capital é pregado a todo instante, onde é estimulado as questões relacionadas a essas relações de poder. Nós sabemos que muitas das vezes tem pessoa que fala: mas eu vou acumular a riqueza porque eu vou fazer história, eu vou aí deixar um legado, e eu vou passar aí talvez esse legado às próximas gerações, aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos. Mas até que ponto nós devemos abordar essas questões relacionadas ao legado? Aqui nesse caso, muitas das vezes pode ser aí uma falta, muitas das vezes, de querer preencher algo, e então a pessoa pensa que ela vai conseguir manter aí a sua história por um bom período de tempo. E aí, para as pessoas que estão novas, né, e também para as pessoas que já estão mais velhas, olhando para trás, ela vai falar: nossa, mas passou tão rápido. Algum tempo atrás, eu em conversa com a minha avó, eu perguntei para ela da seguinte forma: ela tem hoje 89 anos. Vó, a senhora acha que demorou para passar esses 89 anos? Ela falou assim: passou tão rápido que quando eu terminei de criar os filhos, logo nova, né, já casei,
criei meus 13 filhos e de repente quando eu vi, filho, a vida já tinha ido. Uma pessoa com 89 anos, ela fez essa abordagem, falou assim que passou muito rápido. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz sobre a face da terra passa muito rápido. E muitas das vezes nós queremos manter, então, um legado a todo custo, nós queremos manter uma posição, queremos manter uma história. E muitas das vezes nós não nos damos conta de como é rápido esse tempo. E hoje, se você ainda é jovem, essa palavra pode vir para você começar a aproveitar de forma diferente. Você não precisa ficar somente focado em eu quero, eu preciso, eu vou fazer isso, eu quero isso, eu tenho de ter isso, eu preciso deixar isso para as outras pessoas que hão de vir, para meus filhos, para minha esposa. Eu sei que muitas das vezes as pressões, as mídias e os artigos, as escolas, faculdades, elas nos ensinam dessa forma. E que é difícil muitas das vezes nós conseguirmos enxergar, mas hoje Deus quer falar conosco. Quando nós analisamos a palavra de Deus que está em Eclesiastes 2,16, vou convidar você a ler junto comigo. Eclesiastes 2,16 diz assim: porque nunca mais haverá lembrança do sábio, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto, de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Ora, quando nós analisamos, esse versículo, nós vimos que muitas das vezes nós temos uma busca, incessante, seja pelo conhecimento, seja por tudo quanto nós estamos precisando em nosso tempo. E muitas das vezes, essas buscas incessantes, nós nem nos damos conta e nem também passamos então a pensar dessa forma. Que forma? Que tudo isso é passageiro. Que tudo isso vai cair muitas das vezes no esquecimento. Aqui, ainda assim, o sábio Salomão, ele ficou gravado na história porque Deus pega a sua história como exemplo e Deus ele aborda a questão do sábio Salomão. Então, parte do conhecimento que proveio do Espírito Santo e que foi redigido por ele e abordado por ele, ainda nos dias de hoje nós estamos estudando. Porém, eu pergunto, onde ficou as casas? Onde ficou a riqueza? Onde ficou tudo aquilo que ele conquistou durante a vida dele? Caiu no esquecimento? Ele está usufruindo até os dias de hoje? Não, irmãos. Como o texto de Eclesiastes diz, tanto o tolo quanto o sábio, tudo quanto se produz, tudo quanto se estuda, tudo quanto se acumula nos nossos dias, vão cair em esquecimento. Ah, mas eu não preciso então nem de estudar. Por que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando porque nós sabemos que há necessidade de entendermos o porquê de buscar o verdadeiro prazer. Nós devemos estudar porque em nosso tempo ainda há necessidade de realizar obras através desse conhecimento. Mas o que nós estamos tratando não é o quanto de conhecimento que você tem e nem o quanto que você pode adquirir, mas sim a questão que nós estamos tratando acerca do conhecimento e acerca da riqueza é a seguinte: você buscar tanto conhecimento que não dê tempo de você gozar desse conhecimento ou de passar esse conhecimento adiante. Você ter tanta riqueza, você buscar tanta riqueza que não vai dar tempo de você usar, usufruir ou gozar dessa riqueza. É mais ou menos esse tipo de questionamento, é mais ou menos dessa forma que nós abordamos. É claro que você buscar um conhecimento, você ler vários livros, você se entender de um determinado assunto é maravilhoso. Você poder, no seu tempo, discutir assuntos, diversidades de assuntos é maravilhoso. Você dominar a área do conhecimento que você trabalha é perfeito.
E isso é bom, isso provém de Deus, isso daí é algo que provém de Deus, a verdadeira sabedoria. Mas é nessas questões, sabendo adquirir riqueza, adquirir conhecimento, fazer um legado, mas que seja juntamente com o Espírito Santo de Deus, juntamente com o nosso Senhor, porque nós estamos aqui para Ele, por Ele. Todas as coisas que fazemos é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós possamos dar continuidade nesse estudo, convido você também a estar aí acompanhando, né? Mais um tópico do qual nós vamos tratar, então, sobre a insuficiência do trabalho. Há pouco nós, então, trabalhamos as seguintes abordagens: sensatez da riqueza e a efemeridade do legado. Então não adianta, irmãos. Só para finalizar as questões relacionadas do legado. Nós devemos de fazer tudo que está em nossos corações, mas pedir orientação para o Espírito Santo de Deus. Se colocar sempre na posição do seguinte: se fosse o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele agiria nessa posição? Como ele agiu? Será que ele agiria de que forma? Eu acredito que isso pode responder essas questões e também nos ajudar cada vez mais a entender. Somente para finalizar, eu vou fazer uma leitura também em Eclesiastes 2, e eu vou ler o verso 13 acerca da sabedoria, que diz assim: então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Então que nós possamos então buscar sabedoria, nós possamos então deixar um legado, porque a palavra do Senhor, ele até nos instrui dessa forma, que nós devemos ter a sabedoria, que nós devemos ter, mas desde que essa sabedoria seja uma sabedoria que provém de Deus, uma sabedoria vinda diretamente do trono do Senhor. Por quê? Para que nós não possamos aí, muitas das vezes, se nós ficarmos atrás da sabedoria do mundo, o que é sabedoria para o mundo, muitas das vezes nós vamos ver que é uma sabedoria vazia, uma sabedoria que não traz satisfação alguma. Ela não traz. E muitas das vezes, né, nós vimos então através da palavra do Senhor que a vida passa tão rápido e que buscar muitas das vezes sabedoria ou deixar um legado muitas das vezes é correr, né, atrás do vento, né? Ou seja, nós vamos correr, nunca vamos conseguir nem pegar, muito menos obter. E isso, muitas das vezes, nós devemos de então pensar: como que você está levando a sua vida? Como você tem tratado essas questões dentro da sua casa? Como você está ensinando os seus filhos? Como você tem gozado dessa sabedoria? Como você tem gozado também das riquezas? Então, deixa esse questionamento para que nós possamos olhar para dentro de nós. São questionamentos do qual estamos abordando dentro da lição, tá, irmãos? E dentro da Bíblia. Nós vamos então entender também um pouquinho sobre a questão da busca excessiva do trabalho. Eu sei que você e eu e todos os trabalhadores, nós sabemos que muitas das vezes as nossas cargas de trabalho elas podem ser aí um pouco excessivas. E nós sabemos que o trabalho ele é instituído desde quando nós analisamos lá em Gênesis, né, 2:15. Vou fazer uma breve leitura que diz assim, Gênesis 2:15: e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quando o Senhor ele nos cria, ele já deixa instituído para nós que nós temos aí então que lavrar a terra e guardar o jardim ao qual nós estávamos. E isso, irmãos, ele também já desde o princípio sabia que era necessário um dia para descansar.
qual foi instituído por ele, o sábado santo, que assim como ele descansou e santificou, né, o sábado, nós também, como seres humanos, temos o dia de sábado para guardar e descansar. Mas nós sabemos que há tempo para todas as coisas também. Nós sabemos que nós precisamos trabalhar durante o dia, ou você que tem plantão aí durante a noite, mas que nós sabemos que nós devemos dosar. Por quê? Nós não vivemos aqui nessa terra só para o trabalho. Nós vivemos também para nossas famílias, nós vivemos para Deus em primeiro lugar, nós vivemos outras áreas. Então nós temos de saber dosar. E o que acontece? Nós sabemos também que, mediante a Bíblia, trabalhar, assim como está em 1 Coríntios 10, 31, nós sabemos que é necessário e que é bíblico, né, o trabalhar. Porque ele também diz, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a questão a ser trabalhada, irmãos. Nós não queremos aqui falar para você abandonar o seu trabalho, começar a viver somente o que você acha que tem que viver, começar a aproveitar a vida, vir somente para a igreja, mas aí você vai começar a deixar a desejar nos outros lados. Você tem família, você tem filho, você tem esposa, você tem que contribuir na casa de Deus, você tem que ajudar, né, a obra de Deus a ser divulgada, agora com bons exemplos, né? Eu estou falando não financeiramente, né, somente, mas com bons exemplos. Qual que é o bom exemplo? Ser um bom pai de família, ser um homem de família, prover, né, o sustento dos seus filhos, da sua casa, dar bons exemplos, né, no meio em que você vive através do seu trabalho. E não né, sair, deixar tudo, né, a Deus dará e falar, Deus vai prover tudo. Não, nós temos os nossos compromissos. Mas esse tópico, né, a insuficiência do trabalho, ele vem ser assim mais profundo. Ele vem falar com aquela pessoa que tem no trabalho, que tem o prazer somente no trabalho. Aquela pessoa que não consegue ver outra forma não ser trabalhar. Ele tem uma empresa e ele pensa de noite, enquanto ele não resolve todos os problemas daquela empresa, ele não consegue fazer outra coisa e às vezes ele fica afundado dentro daquele lugar dia e noite, dia e noite, dia e noite, e ele não consegue ver os dias passando, as horas, ele não consegue ver que com isso ele tem se distanciado das famílias, ele não consegue ver que com isso ele se distanciou de Deus, que é o bem maior. E isso que é preocupante. E para nós também compreender, nós vamos lá em Eclesiastes 18, lembrando que nós estamos fazendo uma análise, né, de Eclesiastes 2. Agora eu peço para que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes 2, verso 18, que diz assim: também eu odiei todo o meu trabalho, que regozijei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E hoje é para se refletir. Você que anda aí com uma grande empresa, cheio de grandes empresas, né, espalhadas talvez no mundo inteiro, você que está aí muitas das vezes vivendo só essas coisas. O sábio Salomão, que viveu todas essas coisas, que conseguiu aí um grande sucesso, né, na área financeira, ele analisa e vê que ele odiou, de certa forma, esse trabalho dele debaixo do sol. Porque ele ia deixar tudo aí para o outro homem que havia de ir, para as outras pessoas que havia de vir depois dele. E muitas das vezes nós devemos parar, pensar e começar então a nos questionar. Será que eu devo ficar vivendo assim? Somente em favor do trabalho, não ter lazer, eu não conseguir levar a minha família para ir ali comer talvez um lanche, uma pizza, ou que seja algo mais simples, tomar um sorvete. Ou talvez sair, fazer uma caminhada num parque.
Às vezes você não tem tempo para levar o seu filho a participar de uma reunião escolar. Às vezes você não consegue acompanhar o crescimento dele, você não vê as coisas acontecendo e passando porque você está tão preocupado em dar o melhor, dar o melhor, dar o melhor, dar o melhor para a sua família, que o melhor que está em você, que eles querem, que é a sua atenção, que é o riso, que é o amor, que é o ensinamento de ir para a casa do Senhor, de fazer as coisas de acordo como o Senhor quer, muitas das vezes você não está conseguindo dar para eles. E você não consegue enxergar. Então por isso que hoje nós possamos refletir. Se trata de alguém que era especialista nessa área. Alguém sábio, nós estamos estudando, alguém que tem propriedade para abordar esses assuntos. A palavra do Senhor nos fala, né, que era um homem que tinha então sabedoria, riqueza, entre todas essas coisas. E nós vamos ver também que por vezes o sucesso ocorre sob o custo de muita preocupação, que ao ser humano acarreta em dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Versículo 23. Se nós então lermos aqui, no verso 23 de Provérbios, vou reler novamente, que diz assim: porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Irmãos, e quantos de nós temos nos preocupado tanto com o que o trabalho, o serviço, com essas questões relacionadas a cada vez mais nos exigir mais produções dentro de empresas, mais produções dentro de qualquer tipo de trabalho. Hoje em dia, quando você conversa com alguém que está inserido, a gente sempre quer ver das pessoas que elas querem mais dos funcionários, que elas querem mais, que esses funcionários também querem mais, porque eles querem atingir cargo máximo, eles querem ganhar mais, eles querem ver a empresa bem também. E isso não provém não estou falando somente para os patrões e os grandes, não. Eu estou falando para todos aqueles que estão inseridos nesse meio do trabalho. Tem pessoa que está trabalhando de domingo a domingo, se esquece do sábado do Senhor, que é o sábado para guardar, e isso acaba sendo enfado, porque ele não tem um dia de descanso. É domingo a domingo, domingo a domingo, ele chega para deitar à noite, ele não consegue dormir porque ele está preocupado com tudo aquilo que está acontecendo. E essas questões vieram aí a ser abordadas, então, de maneira bem profundas aqui. E quem consegue preencher todas essas coisas relacionadas ao trabalho? Quem consegue ajudar você em conciliar trabalho, família, igreja e todas essas coisas? Somente o Espírito Santo do Senhor. Nós devemos de analisar, gozar com sabedoria. Eu não estou mandando você largar o seu serviço não e começar a viver somente a gozar dessa vida ou do bem dessa terra. Não, quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós vimos que é bom trabalhar, é bom ter riqueza, é bom ter conhecimento, porém tudo isso fazendo dosadamente, tudo isso de maneira temperada, tudo isso de acordo com a palavra do Senhor, tudo isso nós temos que olhar e ver, isso está agradando ao Senhor, isso realmente é a forma com que o Senhor quer de nós sobre esse trabalho. E para que nós possamos então compreender mais sobre tudo isso, que nós possamos então fazer uma leitura. 1 Coríntios 10, 31. Vou ler novamente. Só para que fique bem claro, irmãos, todas essas coisas. Como que nós devemos agir mediante o trabalho, mediante as coisas que nós temos em nossa mesa, mediante a tudo quanto nós fizemos em nossa vida. Vou reler, uma vez que já tinha lido 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, e agora nós vamos entender o porquê de fazer tudo para a glória de Deus. Nós vamos entender o porquê e o porquê que nós vamos ver que Deus é a fonte de satisfação verdadeira.
Acho que você está falando, olha, ele falou, que tudo isso é enfado, é cansaço, é muita busca. Mas em todo tempo, irmãos, eu sempre atribuí essas questões que tem que ser dosada. E quem que vai nos dar uma satisfação verdadeira? Quem nos vai preencher aquele vazio do qual nós vimos nas primeiras questões? Quem nos vai dar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento? E quem vai nos preencher dessa busca incessante pelo trabalho? E quem vai nos ensinar como trabalhar? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus, é a palavra do Senhor. Nós vimos aqui que o sábio, o rei, ele entendeu que as riquezas, o legado e o trabalho não podem por si mesmos proporcionar ao ser humano satisfação verdadeira. Apesar de chegar a essa dura conclusão, ele sabe que a felicidade existe e que sua fonte não se mostra inacessível. Todos querem saber qual que é essa fórmula, né? Aonde buscar essa fonte de saciedade, seja de prazer, essa fonte de verdadeira satisfação. Essa fonte ela se encontra em Eclesiastes 2, verso 24. E eu vou convidar você a estar lendo. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Ou seja, nós sabemos que não tem nada melhor mesmo. Quando nós trabalhamos, quando nós colocamos o sustento dentro da nossa casa, quando nós agradamos a nossa família, quando nós vamos à igreja, fazemos a obra do Senhor, quando nós conseguimos conciliar todas essas questões, porque nós sabemos que tudo isso provém do nosso Senhor. Porque quando vem de Deus, nós percebemos que nada disso se torna cansaço, nada disso se torna enfado, nada disso nos enche de maneira que nós não queremos realizar. Nós percebemos que a riqueza que provém de Deus é uma bênção especial. Nós analisamos que a sabedoria que provém de Deus é uma bênção especial. E nós analisamos que o trabalho que provém de Deus é um trabalho especial. E o descanso que provém de Deus é o descanso santo, descanso eterno, e é um descanso perfeito para nós. E por isso que nós hoje queremos levar você de encontro a essa satisfação verdadeira. E nós vamos ver que, nós vimos que em Eclesiastes há então a abordagem de todos esses assuntos, mas nós vimos que a única fonte verdadeira de preenchimento completo ela provém de Deus. E nessa manhã, nós devemos então analisar tudo isso. Se todas essas coisas têm agradado ao nosso Senhor. Eu vou convidar você ainda, a dar continuidade aos 2 últimos versículos que tem no capítulo 2 de Eclesiastes, que diz assim: pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é perante Deus. Também isto é vaidade, é aflição de espírito. Então, irmãos, como nós vimos aqui no verso 26, nós devemos de ser bom para com os nossos irmãos, para com os nossos familiares, para com o próximo. Nós devemos pedir essa sabedoria, esse conhecimento, essa alegria, pedir para que Deus venha preencher o vazio. Porque como a palavra de Deus diz, muitas das vezes, as pessoas que é má, as pessoas que ficam só através de trabalho, esquece das outras coisas, muitas das vezes está fazendo isso em vão. Isso daí vai ser dado ao outro. Se você chegar a cair, morrer, essas coisas ficam tudo aí. Muitas das vezes a família não sabe nem administrar, porque você nunca nem passou para eles como que funcionava todas essas coisas. Às vezes a família
não faz nem noção das coisas que você tem, acaba ficando aí de uma forma tão complicada, que depois acaba sendo difícil de desenrolar todas essas coisas. Irmãos, que nós possamos então refletir sobre todas essas questões. De onde vem a plena satisfação? Nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, essa satisfação nós só conseguimos encontrar, de acordo com Eclesiastes 2:26, essa satisfação nós encontramos em Deus. Todas essas coisas nós só conseguimos encontrar, na verdade, irmãos, dentro do capítulo 2 de Eclesiastes, na verdade, numa análise completa, nós conseguimos encontrar todas essas coisas. Essas respostas que nós precisamos, porque hoje o mundo está mesmo voltado a conquistar, a vencer, a crescer, a produção cada vez mais crescendo, para que o acúmulo de capital cada vez mais é importante. Essas questões são trazidas a todo instante. Que país tal está liderando, que país tal está cada vez mais rico e que tal país está cada vez mais pobre. E as questões relacionadas à fome, a dinheiro, sempre fazendo relações de que é necessário cada vez mais produzir, senão as coisas vão faltar. E tudo isso tem vindo de forma que acaba massacrando. Deixa você com os pensamentos, talvez, nossa, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu não posso parar. E isso muitas das vezes pode estar sendo uma armadilha do diabo, uma armadilha do inimigo das nossas almas para ceifar a sua vida. Porque de que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Essa questão que foi feita no passado, acredito que pode ser feita nos nossos dias. Porque eu vejo uma geração que mesmo com o acúmulo de capital, não se mobiliza para ajudar o próximo. Eu vejo uma geração que mesmo com os melhores carros e com os tanques cheios de combustível, muitas das vezes não é capaz de oferecer uma viagem ao seu irmão. Eu vejo uma geração que está cheia, detentora de muitas das vezes daquilo que cura, muitas das vezes é detentora de remédio, muitas das vezes é detentora de grande sabedoria, mas não é capaz de repartir com o irmão que está precisando. Muitas das vezes tem condição de produzir em massa determinadas coisas, e o irmão ele só quer uma pequena parte, mas ele não consegue dividir e nem vender por um preço menor para aquele irmão. Muitas das vezes esses questionamentos são doídos, irmãos, mas faz-se necessário nós refazermos dentro de mim. Esse questionamento eu não estou jogando para você, nem apontando você, mas eu estou apontando para mim, Lucas Caetano, e estou me perguntando até que ponto eu preciso de ter todas essas coisas, até que ponto é vencer na vida, até que ponto é ter riqueza, até que ponto é não conseguir ajudar o meu irmão. Que adianta eu ter todas essas coisas e eu não conseguir ganhar o reino de Deus, os céus, que é o nosso intuito. E agora eu quero chamar esse questionamento para você que é cristão. Talvez todas essas questões, quando foi falada e abordada para alguém que nunca ouviu a palavra do Senhor, essa questão ela mexeu com ele porque ele não conseguia ver, porque ele não tem do Espírito Santo de Deus, e somente através do Espírito Santo de Deus é possível ver essas coisas. E hoje o Espírito Santo de Deus falou com aquela pessoa não crente. Mas a você que é crente, a você que busca ao Senhor, a você que pede ao Senhor sabedoria, hoje ele vem dar a sabedoria. Hoje ele vem questionar como você tem tratado o seu próximo, como você tem sentido a dor do seu próximo, como você tem se preocupado, como você tem usado a sabedoria em favor do seu próximo, como você tem usado as suas riquezas, as suas empresas para acolher o seu próximo, como você tem usado o seu tempo, o seu trabalho para com a sua família. E como você quer encontrar satisfação verdadeira se você está deixando de lado aquele que pode dar, que é Deus Todo-Poderoso, que é o Filho, o Senhor, que é o Espírito Santo. Nesse final, que nós, crentes e não crentes, possamos rever os nossos conceitos nessa área e poder nos questionar dia após dia.
Irmãos, para nós estarmos aí então dando continuidade, vou convidar vocês a estar fazendo aí uma leitura e observando o que nós temos então de compromisso aí durante a semana. O compromisso dessa semana, né, é um compromisso do qual todas as semanas, irmão, é de costume ter nas nossas lições, um compromisso de acordo com aquilo que foi abordado no nosso tema. E hoje o compromisso é o seguinte: no estudo de hoje aprendemos com base na palavra de Deus que a busca pelo prazer a qualquer custo é inútil, é frustrante. Os que se esmeram nessa busca vivem como se estivessem correndo atrás do vento. Os felizes de verdade são aqueles que buscam em Deus o sentido e a satisfação da própria existência. Dito isso, agora você pode concentrar-se em seu compromisso para essa semana. Pois bem, interceda a Deus pela libertação daqueles que fazem da busca pelo prazer a finalidade última da vida. Além disso, se você o conseguir uma oportunidade para mostrar a alguém que a fonte de felicidade está em Deus, não hesite em fazê-lo. Que o Senhor o ajude. Irmãos, então que nós possamos pensar, refletir. Nós temos então aí um compromisso de nós estarmos juntamente entendendo, refletindo sobre essa questão, a busca do prazer a qualquer custo. Que nós possamos começar a mudar a tudo isso que a mídia, as faculdades, elas têm pregado, as grandes massas, né, os veículos de comunicação em massa, muitas das vezes eles têm pregado esse prazer a todo custo. Que nós possamos, então, estar atentos